Muito boa noite. O apito final está no ar desta semana com Jorge Pinto a fazer-nos os comentários de todo o desporto aqui da região do Tâmega, Sousa e Douro. E vamos começar com uma reportagem onde a Fórum TV esteve neste domingo a captar imagens do grande troféu do Clube de Kart do Porto, realizado no cartódromo de Baltar aqui em Paredes. Fiquem com estas imagens. E a quem é que vais dedicar esse prémio? Para quem é que vai? Quem é que te ajuda sempre? O meu pai. Manda lá um beijinho para o pai e diz obrigado. Beijinho, pai. Incrível como miúdos de 5 e 6 anos conseguem já dominar kartings e possivelmente serão grandes pilotos de rally ou de automóvel. Jorge, isto é bonito, ver meninos tão pequeninos com esta adrenalina e os pais ali a apoiarem também, e nomeadamente este Lourenço que dedica o troféu ao pai. É bonito. Sim. Antes de mais, olá a todos. Queria, de facto, salientar que é importante, aliás, o próprio ditado diz que de pequenino se torce o pepino, e quando vemos estes miúdos, então, tenra idade a ter esta prestação numa pista, que é uma pista fechada, que as coisas acontecem de uma forma com segurança, que é mesmo assim, porque tem que ser, de facto é interessante porque nós vemos que, de facto, existe muito talento nesses miúdos que futuramente serão grandes pilotos. Pilotos, e aqui no Val de Sousa, onde há terra de campeões, como o Joaquim Santos, onde foi campeão de rally ao mais alto nível, e também teremos connosco o Joaquim Santos um dia, que ele prometeu vir aqui ao apito final falar com o Jorge Pinto. Jorge, esta semana vamos mudar um bocadinho de Penafiel, vamos deixar Penafiel, ou melhor, não vamos deixar totalmente, mas vamos começar se calhar a falar pelo Campeonato Amador de Marco Canaveses. Sim, é assim, acho que nós devíamos diversificar, e é isso que nós temos tentado fazer. O tempo não chega para nada, claro. mas temos que tentar organizar as coisas de forma que a gente consiga falar um bocadinho de tudo. Nós temos algumas situações que podemos salientar aqui, ou seja, o Campeonato do Marco continua com o Várzea do Douro na liderança, o Campeonato de Futebol Amador. Por aquilo que sei, tem havido ali algumas controvérsias em relação àquilo que é a organização, mas as coisas estão a rolar, estão a funcionar. Ou seja, aquilo que eu sei é um pouco superficial, não sei muito, não estou por dentro daquilo que se passa ali. Sei que há algumas dificuldades, e essas dificuldades muitas vezes não são fáceis de ultrapassar, porque nós, enquanto estamos na organização, tudo aquilo que é fazer com que as pessoas consigam trabalhar é muito difícil. Mas tem a ver um pouco com aquele tema que trouxeste aqui, dos dirigentes esportivos, o apoio à associação? Sim, tem a ver um pouco com isso tudo. Por aquilo que eu me apercebo, existe uma dificuldade enorme também da parte dos clubes em poder fazer face às dificuldades financeiras que têm com os custos do campeonato. Esses custos são fixos, porque as pessoas, para participarem, terão que ter possibilidades financeiras para o fazer. Se não têm, é muito difícil. Nós sabemos todos que também foi um ano de eleições, foi um ano em que houve mudanças de câmaras. O Marco foi uma das que mudou também a Câmara. E muito bem, com a Cristina à frente. Sim, era tentar fazer um grande trabalho. Sim, de facto está a começar e espero, há que dar tempo, não é? Sim, e espero que de facto faça um bom trabalho, porque ela tem capacidade para o fazer e vai fazê-lo, mas também sei que não é fácil quando se começa e se pega num projeto, que é o caso da Câmara do Marco, que pode fazer muito pelo desporto, porque o Marco acho que tem que desenvolver muito a parte desportiva, que há muito a fazer, e não será fácil para ela conseguir fazer face àquilo que já está a ser feito e aquilo que poderá vir ainda a acontecer. Há pouco tempo falávamos de uma opinião pessoal, de amigos, que eu dizia porque é que não juntar, se calhar, Penafiel, Marco Canaveses, tudo Tâmega e Sousa. Será que seria mais fácil? Não? Ou com mais competitividade até? Sim, isso é uma possibilidade, e eu sou daquelas pessoas que digo que acho que nós temos que fazer pontes, não criar muros em relação aos projetos, e há bastante futebol amador aqui na região. Já foi pensado em altura em criarmos uma associação do Val do Sousa e Tâmega, isso não andou para a frente, acabou por ficar ainda em papel
e pensado e falado com algumas instituições, ou seja, com alguns conselhos aqui no Tâmega Sousa. É um projeto interessante na minha perspectiva enquanto dirigente desportivo, e acho que é importante de pensarmos nisso no futuro, porque lá está, o que estás a dizer muito bem, vai-se conseguir ter um campeonato mais diversificado, um pouco maior e mais competitivo. Claro. Jorge, Penafiel, continua em grande o campeonato, muita competitividade, e eu gostava de pegar aqui, se me permites, e isto não foi nada combinado, os dois, mas eu gostava, no fundo, de te dar uma defesa onde há um telespectador nosso que diz muito bem do nosso programa, mas que, no fundo, entre aspas, acusa-te de tu não ires aos jogos. Isso é verdade? Assim, como todos devem entender, num leque de 50 equipas a jogar futebol todas as semanas, é impossível conseguir um presidente da instituição, como a Federação de Futebol do Concelho de Penafiel, acompanhar aquilo que se passa no terreno. Eu dedico-me, durante a semana, 2 dias à noite por semana, na íntegra ao futebol amador na região. Dedico-me ainda vários dias em que tenho que me deslocar à Câmara Municipal ou outras entidades que têm que resolver assuntos que são assuntos que têm que ser resolvidos pela instituição, e é-me quase impossível me dedicar a tempo inteiro. E se me permites, quer dizer, também não sou eu o Presidente da Federação de Futebol de Portugal a acompanhar os jogos, por isso é que existe uma equipa, como tu tens, uma equipa onde está no terreno, delegados de jogos, isso no fundo representa a Federação de Futebol Amador. Claro, sim. Nós temos nos jogos todas as semanas delegados, temos os árbitros, temos pessoas da nossa confiança que estão a acompanhar tudo aquilo que se passa no Conselho. Eu vou acompanhando alguma coisa quando consigo acompanhar. É claro que tenho sempre muito trabalho de bastidores, de back, bastidores, não se vê, não é? Da organização que não se vê, mas para que tudo seja possível, é claro que tudo isso parte da direção. E no fundo, tu tens aquela política que o futebol deve estar, e por isso existe este programa, para darmos protagonismo aos jogadores e aos treinadores e não aos dirigentes, como no teu caso. O teu trabalho quase nem tem que ser visto, tem é que as coisas funcionarem. Claro, um bocadinho assim. Eu não preciso de ter visibilidade naquilo que faço. Eu quero deixar que o meu trabalho fale por ele próprio. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu vou continuar a fazer, e vou estar sempre que tenho que estar, e numa situação que seja importante estar, claro que estarei. Claro. Portanto, no Marco Canaveses temos o Várzea de Douro a liderar o campeonato, aqui em Penafiel. Temos o Boelho, continua a liderar, continua em grande. Continua a liderar, e de facto tem uma boa equipa, é uma equipa que tem sido, estes últimos anos, ganhadora, e continua a dar cartas. E o Iribo? Porquê é que caiu tanto o Iribo na classificação este ano? Porque até ano passado era uma equipa que ia até ao final quase que ia ali perto dos lugares, e este ano está a cair um bocadinho. O Iribo não está mal. O Iribo está, assim, claro que também este ano tem um leque diversificado de competições, está com muito mais equipas, e eu sei que não é fácil para a parte da direção conseguir acompanhar tudo aquilo que se passa no Iribo, e aliás, eu até dou os parabéns àquilo que está a ser feito no Iribo e aos diretores que lá estão, porque com poucos, digamos assim, eles conseguem fazer muito, e aliás, o Iribo neste ano é um exemplo para muitos clubes, para muitas associações no Conselho, por aquilo que está a fazer. Mas achas que muitas vezes estes clubes, apostando em mais, como este ano o Iribo aposta no futsal feminino, depois se calhar perde um bocadinho na competitividade, quando há uma mudança? Talvez seja isso. Talvez, não sei, porque é difícil, porque os meios são poucos. Nós não podemos estar a apoiar, quase como falávamos há pouco da questão de uma competição de automóvel, ou seja, se tiver um carro está tudo concentrado no carro, os mecânicos todos, está tudo ali. Claro. É claro que se eu tiver 3 ou 4 vou ter que me desdobrar naquilo tudo, e não é fácil conseguir os mesmos resultados. E depois é assim, os clubes, como já falámos e debatemos isto aqui várias vezes, têm muita dificuldade em ter pessoas para que possam dar resposta àquilo que é as necessidades dos clubes. Porque o grande problema que nós temos nas associações, que já falamos também disto, é que existem pessoas que, de facto, trabalham, lutam, estão lá, fazem aquilo que podem, muitas vezes aquilo que não podem, mas era preciso mais pessoas, mais mão de obra, digamos assim,
Mais envolvência, não é? Talvez até das freguesias. Mesmo não é? das freguesias, da população, porque eu percebo muitas vezes em que no final de semana, num jogo, a gente percebe-se de adeptos que estão ali a dizer tudo e mais alguma coisa e muitas vezes estão a tratar mal pessoas do próprio clube e não sabem o trabalho que essas pessoas tiveram durante uma semana inteira e a dedicação que tiveram. Exatamente. Claro que isso é sempre complicado. Jorge, vamos falar também no Penafiel, do Futebol Clube Penafiel, porque está a fazer uma época e ainda agora arrancou um empate no Académico de Coimbra, que é um dos candidatos à subida, não é? E se formos por este andar, é um Penafiel. Poderemos ter o Penafiel na primeira divisão no próximo ano. Sim. E a subida é tão perto. Que eu acho. E depois com o equilíbrio de contas que o Gaspar Dias faz questão em que o clube esteja, não é? Porque não é um plantel caro, foi buscar pessoas até da formação, não é? E eles estão a gerir e devagarinho o Jorge Evangelista consegue levar este grupo quase com esperanças, pelo menos para nós sócios, de chegar à primeira divisão. Eu já disse isto aqui, eu acredito que o Penafiel vai subir e acredito que vai dar essa alegria a todos os penafidelenses e todos aqueles que são adeptos do clube do Penafiel. Não é fácil, todos nós sabemos que a competição da elite, as competições a nível nacional, são muito complicadas, são competições que muitas vezes não é só a equipa que ganha que consegue passar para a fase seguinte. O Penafiel tem feito, com a sua humildade, com o seu trabalho, com a sua dedicação, com a sua organização, tem conseguido passo a passo e conseguido subir e fazer um bom trabalho. Eu acredito que sim, mas nós temos que pensar também que temos aqui um Académico de Coimbra também que também quer subir. Nós temos que pensar que também temos aqui O Tondela também. O Santa Clara. Ou seja, há uma série de equipas que querem todas... O próprio Arouca também, que está em grande forma, não é? Sim, e o Arouca, claro, é uma equipa que já esteve lá, desceu e quer voltar outra vez e tem feito e tem apostado tudo para o fazer. Mas é de salientar aquilo que se passa em Penafiel, porque eu acho que com humildade, com esforço e sacrifício, dar os parabéns também ao treinador de Penafiel, porque o trabalho que tem sido feito por ele estes últimos tempos é um exemplo daquilo que é a classificação, ou seja, do exemplo daquilo que é o Penafiel, o lugar de destaque que está o Penafiel neste momento. Olha, e nós terminamos a homenagear todos os adeptos do Penafiel através do Pena Boys, onde eles são incríveis, onde não deixam de estar, mesmo a chover, como foi o caso deste fim de semana, não deixam de estar sempre junto da equipa, e nós, Fórum TV, damos aqui um abraço e homenageamos com estas imagens a acabar o nosso programa desta semana. Jorge, muito obrigado, e para a semana voltamos, talvez como convidado, não é? Porque nós vamos dedicar-nos a isso também. Foi muito bom o programa do anterior com o seu vereador aqui, Pedro Santana de Cepeda, e traremos essa rubrica aqui na próxima semana como convidado. Quanto a nós, foi o apito final, onde damos destaque também ao cartão de Baltar, que começa com o troféu Clube Kart do Porto, e depois ao Campeonato Amador do Mar Canaveses, passando pelo Penafiel, e dar aqui um grande estímulo para que o Futebol Clube Penafiel, para a próxima época, esteja na primeira divisão, e homenageando os Pena Boys, que são adeptos que estão sempre junto do seu clube. Uma boa noite, Paulo Lopes, e até para a semana.